Glória a Deus. Bom dia, irmãos. É complicado a gente fazer uma análise de comprometimento da igreja com o verdadeiro evangelho, né? Mas um indicador bem positivo é a maneira que ele lida com os recursos financeiros. Então, glória a Deus pela comunidade, que eu nunca vi isso em nenhuma igreja. Se você quiser saber como que a igreja está gastando, você vai lá procurar o Gustavo, que ele vai te falar até quanto que nós gastamos de papel higiênico. Isso é maravilhoso, né? Você sabe para onde que seus recursos estão indo. E glória a Deus, porque apesar de não ter ênfase no dízimo, na oferta, essa coisa meio que, às vezes, invasiva, Deus tem 35 anos que tem nos suprido abundantemente em tudo e até mais. Isso é um grande sinal. Amém? Como o Gustavo falou, nós estávamos desde quinta-feira ali, né, na montanha, no nosso terceiro top do Legendários. E ontem à noite voltei com o meu diretor ali, Flavinho. Nós saímos de lá para vir embora. Eles já tinham conquistado a montanha. E o que aconteceu lá foi algo inexplicável. Se você tem algum parente, amigo, irmão, filho, tio, sobrinho, gato, cachorro, papagaio que subiu, pode esperar que você vai receber uma nova pessoa na sua casa. Amém? E foi sensacional. Não posso usar esse momento para falar sobre isso, mas eu cheguei renovado, abençoado, em paz. Há 2 dias antes da montanha eu não sabia sequer se eu iria, porque a montanha que eu tenho vivido atualmente é infinitamente maior do que aquele montinho que nós vimos. Mas foi maravilhoso, foi sensacional. Foi coisas que não tem maneira da gente mensurar. E na caminhada lá, nas subidas, nas intempéries lá, muita dificuldade, né? Teve chuva, teve sol, teve muito calor, Eu estava andando um pedaço e eu me acheguei mais assim de um jovem, ele ainda acho que nem conhecia o Senhor. E nós começamos a trocar algumas ideias, e sempre na montanha, você fica 3, 4 dias, faz tudo, de manhã, de tarde, de noite com a pessoa ali, o dia inteirinho. Tem algumas pessoas que você se conecta mais, né? Inevitável. E esse rapaz eu conectei um pouco mais com ele, nós começamos batendo papo, papapá, não sei o quê. Começando, fui falando um pouco da minha história, um pouco da minha, contando casos. Eu nem sei porquê, mas ele começou a perguntar algumas coisas lá da África, eu fui contando algumas experiências, histórias e tal. Eu sei que teve uma hora lá que ele me começou a perguntar um negócio sobre provisão, não sei o quê, como que foi, e eu me lembrei de um acontecimento antes de eu me mudar de vez para Moçambique, que foi inclusive um sinal muito claro assim, de que era a decisão que eu teria de tomar para ir para lá, que em 2009 eu estava lá, a pastora Elisângela já estava morando lá, nós estávamos orando a respeito da nação, e um dia antes de ir embora, eu pedi um pastor Magaia, eu falei com ele, pastor, ele era um pastor, um cara muito bacana, ficou muito nosso amigo, né, aquelas pessoas que você conhece assim, rápido, criam identidade, né, Elis? E aí ele também ele tinha um cargo relevante no governo, ele era diretor da EMOSE, Empresa Moçambicana de Seguros, né, a seguradora do governo. E eu falei com ele, pastor, será que você consegue arrumar uma audiência comigo com o prefeito da cidade? Lá chama presidente do conselho municipal. Ele falou, eu conheço ele, foi inclusive meu amigo de infância, muito tempo que eu não relaciono com ele, mas é um cara bacana, legal, acho que assim, vou olhar e te falo, Cezinho, beleza. Tá. Faltava um dia para nós irmos embora, eu não lembro geralmente a data da semana, mas tipo assim, de segunda a gente ia na terça e ele ia tentar marcar na segunda. E aí ele me ligou e falou, Cezinho, tal, consegui, né, ele vai receber a gente lá amanhã, de tarde, assim, assado e tal. E aí, como que ele chama? Acho que era Moahane que ele chamava. Né? Eu falei, que maravilha. E ele virou para mim e falou, só que tem uma coisa.
Ele é muito muçulmano, a família inteira são pessoas muito influentes na cidade, e a família é muito muçulmana, muito centralizada. Então, assim, num maneira o que você vai falar, a maneira que você vai conversar lá, porque senão dá ruim. Falei, beleza. Bom, e aí eu fiquei naquela programação, naquela expectativa de montar, né, um discurso para convencer o cara daquilo que eu desejava, daquilo que eu queria, daquilo que eu precisava, das necessidades que eu ia demandar para ele, e ainda por cima segurando meu discurso, né? Porque qualquer coisa que eu falasse errado podia dar ruim mesmo, né? Bom, enfim, eu fui, conversei com ele, não preguei nada, orei por ele, que o Espírito Santo me falou, falou para não pregar, você não pregou, mas orar pode, eu orei por ele. E glória a Deus, deu tudo certo, eu recebi além do que eu estava na expectativa. E eu conversando com esse rapaz na caminhada lá, na montanha, eu lembrei dessa história e contei essa história para ele. E isso ficou muito enraizado no meu coração, porque eu tinha sido convidado para pregar aqui hoje de manhã a respeito de oração. Primeiro, eu tenho uma dificuldade muito grande de pregar sobre um tema específico, né? Eu acho isso muito difícil, assim. Não sei, porque é muito diferente do que você pregar o que você está vivendo, o que você já está experimentando, a situação da sua vida, o espírito flui melhor. Então, né, você pega, vamos pregar sobre educação de filho, aí você não está vivendo nada daqui, então você tem que pegar o texto, estudar, fazer uma montagem, uma pregação. Não estou... Para mim, tá, pessoal? Isso é a minha opinião. Parece que falta uma unção, um fluir, sei lá. Mas como era um tema que eu falei, cara, isso eu posso pregar. Porque eu não poderia 5 anos atrás. Mas de 5 anos para trás, de 5 anos para cá, eu posso pregar sobre oração. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu estou vivendo isso. Eu estou cheio disso no meu coração, então eu quero pregar sobre isso. E eu me prontifiquei a estar falando sobre oração. Né? E essa história me remeteu a uma coisa assim muito errada que a gente muitas vezes pensa a respeito da oração. E 2000 anos que a gente pensa assim, nossa, é muito tempo, né, gente? A gente confunde oração com petição. Então eu queria falar um pouco sobre isso hoje, sobre o que é orar de verdade, né? Estou longe de saber ainda, né? Mas o que realmente Deus mostrou nesses 5 anos que eu me tornei um homem de oração. Sou pastor há 21 e há 5 anos atrás, se me pedisse para me orar sobre oração, eu falava, cara, não tenho autoridade, sou ruim de oração. Eu oro, mas a pastora Clécia tem 20 anos, 30, será que ela poderia falar? Eu não, mas de 5 anos para cá eu poderia. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre oração. Semana que vem nós vamos ter um tempo especial de 24 horas. Quarta-feira nós temos tido o dia inteiro aqui, tem vindo muito poucas pessoas. E o desejo do meu coração é que de alguma maneira o Espírito Santo me ajude a desconstruir algumas coisas que estão dentro do coração da igreja a respeito da oração. Vamos orar então para a gente começar. Deus, em nome de Jesus, obrigado. O amor do Senhor chega a nos constranger. E a incapacidade da gente retribuir na mesma medida chega a me envergonhar. Nós não somos dignos de receber tanto. Obrigado porque o Senhor é um Pai bondoso, amoroso, cuidador, fiel, idôneo, Rei dos reis, soberano. O Senhor deu tudo para nós e o de melhor o teu Filho. Então, Senhor, em oração, em louvor ao Teu nome, nós te agradecemos e te pedimos que no nome santo de Jesus, o Senhor de alguma maneira possa falar conosco nessa manhã e sair e fazer com que a gente saia daqui mesmo com os nossos corações encharcados e com algum tipo de chave virada na nossa mentalidade, no nosso entendimento e na maneira como que nós conduzimos a nossa vida e principalmente hoje nesse tema, na nossa vida de oração. E eu dedico e tributo isso ao Senhor no nome de Jesus. Amém? Eu não sei se você tem
a mesma dificuldade que eu, mas eu acho que isso é unânime em todo tipo de ser humano, de você fazer alguma coisa que você não compreende, não faz sentido para você, não tem explicação, né? A gente muitas vezes responde até pedidos de algumas pessoas que falam uma coisa, mas isso não faz o menor sentido. Quem já falou isso alguma vez? Você nunca falou com alguém? A pessoa falar para você fazer alguma coisa, ou aí você fala assim com ela, nossa, mas isso não faz no menor sentido. Você já falou isso? Não faz o menor sentido, eu não compreendo isso. Como que eu vou fazer alguma coisa que eu não entendo que eu estou fazendo? Às vezes a gente pode até fazer para agradar alguém, mas muitas poucas pessoas. Mas geralmente a gente não faz as coisas que a gente não compreende, que a gente não entende, né? E a oração sempre foi isso para mim. Uma coisa que eu não entendo, que eu não compreendo, que eu nunca percebi realmente como que ela funciona. E eu estou falando da oração de pedir coisas. Porque quando eu leio a Bíblia e quando eu oro pedindo coisas, eu não consigo fazer algum tipo de analogia correta de como que a oração ela realmente funciona. Tanta coisa que a gente ouve a respeito da oração. Eu estou falando dessa oração de fazer pedidos. E eu não estou falando pedido de, Senhor, eu precisava tanto de uma sabedoria a mais, não. Pedido de coisas. O que você pede para Deus? Trabalho? Emprego? Casamento? Vaga de garagem? Vaga de estacionamento? Quem já ouviu isso? Cadê o Leozão? Cadê o Léo Almeida? Vi ele aqui. Camisa 10 pro Galo? Pô, Senhor. 6 meses, camisa 10. Estava quase fechando, na hora de assinar, o trem desandou. Lista, pedidos, coisas que a gente precisa. E muitas vezes a nossa oração, ela se transforma nisso. E desses 5 anos para cá, a minha vida de oração, ela se transformou. Ela mudou dessa simplesmente lista de pedidos de petição a Deus, para realmente o que eu entendo hoje que é a oração. Então você parou de pedir as coisas? Não. Eu não parei de pedir as coisas. Eu continuo pedindo as coisas. Mas eu compreendi, eu entendo que a Bíblia Sagrada nos mostra que, às vezes, a nossa oração ela faz diferença, sim. Às vezes, a nossa oração ela nem precisaria ter sido feita. Quando nós lemos o livro de Atos, ele nos ensina muito sobre a oração. Tem muitas coisas ali sobre a oração. E no capítulo 12 a gente vê algo sensacional que despertou esse entendimento dentro do meu coração. Porque nós vimos lá que Herodes mandou perseguir algumas coisas, alguns cristãos. Capítulo 12 lá, nós não precisamos ler, vou te contar a história resumida. E ali, pode continuar passando então. E ali ele mandou decapitar Tiago. Tiago foi... e prender Pedro. E aí quando prendeu Pedro, a igreja começou a orar. A igreja começou a interceder. A igreja clamou a Deus e Pedro foi liberto. E aí eu vou te fazer uma pergunta, e que eu sei que ninguém tem resposta, mas a gente poderia fazer uma enquete. Será que se a igreja tivesse orado antes, Tiago tinha sido poupado? Será que se a igreja toda tivesse parado para orar por Tiago, da mesma maneira que orou por Pedro, Tiago teria sido salvo também, igual Pedro foi? Ou eu vou te fazer uma outra tipo de pergunta. Quando eu estive à beira da morte com malária,
Nós tínhamos uma igreja de 800 pessoas aqui, e foi uma época que eu estava muito envolvido com o pessoal da MCM naquela altura, e a MCM tem não sei quantas mil igrejas no mundo aí, e o pastor José Rodrigues, de alguma forma, ele era meu amigo, mas não era essa pessoa assim, tanta minha amiga, ele se tomou de uma compaixão pela minha vida, e ele pôs as igrejas para orar, e tinha 10 mil pessoas orando por mim. Uma vez eu cheguei lá no Quênia, num congresso, um pastor falou, começou, eu orei por você, eu não sabia nem quem era. E Deus me curou, e Deus me salvou. Mas será que se eu fizesse parte de uma igreja de 10 pessoas, e 10 pessoas só orando por mim, eu tinha vazado? Wilson, será? Qual que é o critério que Deus usa para responder às nossas orações? Será que Ele vai orando e falando assim, olha, está pedindo um camisa 10 para o Galo, falou que estava quase assinando, mas aquele torcedor do Inter está pedindo o mesmo cara. Vaga de emprego, está pedindo para o marido a vaga de emprego, está orando lá, pôs a igreja para fazer jejum, que vai fazer um concurso amanhã, tem mais 30 crentes orando por essa mesma vaga. Como é que vai ser? Então a gente fica nessa, volta a falar. A oração para mim é a coisa mais inconstante, incompreensível e sem sentido para mim. Você já deve ter ouvido a frase, a oração move a mão de Deus. E nesses casos, vai mover para onde? Ao seu favor? A favor do outro? Você orou para a vaga de estacionamento, aí você estacionou ali. Mas acho que Deus, a sua oração moveu a mão de Deus para te dar aquela vaga ali? Qual que é o critério? Será que Deus olha e fala assim, a pessoa estava orando pela vaga ali, a outra estava orando também, mas essa aqui orou melhor, orou mais legal. Falou de uma maneira que ficou mais bacana, gostei. Igual eu com o senhor Moarani, né? Como é que eu vou convencer o cara? Não posso falar assim, não posso, em nome de Jesus, se eu puder evitar, mas eu vou convencer ele de alguma maneira. Qual que é o critério de Deus responder às nossas orações? Fé, você tem que orar com fé, bastante fé. Se for fé, Deus te responde. Será, Paulinho? Será que ele olha para você? Você é um exemplo de fé para ele. Está faltando um pouquinho de fé, né, Paulo? Está quase. Se você tiver mais fé, você vai. Aí eu estou pronto para te atender. Eu conheço um cara lá na Bíblia que falou assim: Senhor, me ajuda com a minha incredulidade. Deus foi lá e pum. O cara que tinha 100% de fé e conexão com o Pai falou: se você tiver uma fé do tamanho de um, o que eu vou fazer? Te dar a vaga de estacionamento? Não, vou mover um monte. Pô, cara, não faz sentido. Não tem a mínima explicação. Que trem mais sem sentido, sem nexo, sem... E eu detesto fazer esse tipo de coisa. E você também. O que você não compreende, o que você não entende, o que não faz sentido para você. Por isso que na reunião de oração tem 10 pessoas. E o tanto que é chato. Esse tipo de oração. Vou lá de novo. Vaga de emprego, estou 10 dias pedindo isso aqui. Vou lá na reunião de oração. Que horário que é bom lá, hein? Já escutei essa pergunta várias vezes aqui. Que horário que é bom lá? Que horas que o Neif vai?
Tem uns mais ainda, chega aqui e fala, tá a roda aqui e fala assim, falou que tinha uma reunião de oração aqui, onde é que é? É aqui, é. E como que funciona aqui? Tem caixinha de por pedido? Não, irmão, tem não. Tem caixinha de pedido, não. A gente ora, vou te dar uma, vou fazer um PowerPoint aqui para te ensinar. Você vai começar a orar assim, entendeu? Baixa o tom, às vezes, fala com Deus assim, não. Você tá achando que você tá falando com quem? Começa louvando, irmã. Começa louvando, começa pedindo, não. Mesmo você vai trazendo a presença de Deus para cá, entendeu? E aí você levanta suas mãos, levanta assim, ó, levanta mais alto! Isso, feche seus olhos. Agora vai, começa. Se você puder fazer um cântico pro Senhor, Ele gosta demais, Ele ama. Ó, eu vou te contar um caso. Tinha a minha sobrinha, rapaz. Menino, ela estava orando, não acontecia nada. Eu falei com ela assim, levanta a mão sim, e faz essa oração. Deus respondeu na hora, você acredita nisso? Na hora Deus foi lá e pá, entendeu? Então levanta mais alto. É assim que o trem funciona. E a gente vai viver nisso, 2000 anos. E a gente vai orando assim, Deus, Senhor, me dá. Deus, eu preciso. Eu falo assim, não, agora eu sou uma pessoa agora mais espiritual, vou pedir as coisas, parar de pedir para mim, vou pedir para os outros. Deus, meu filho, minha mulher, meu vizinho, ou se um pouco mais caridoso, Senhor, que é a pessoa, eu vou orar pelo africano, lá as criancinhas da África, Senhor, olha o meu coração, eu não quero nada para mim mesmo, estou pedindo para o Senhor, derrama lá do céu pão para que a turma. Só muda o cenário e a petição, o desejo do coração, a ansiedade por Deus resolver os nossos problemas, tratar da nossa situação, mudar a circunstância, mudar a realidade que a gente vive, produzir coisas legais. De alguma maneira nós estamos buscando sucesso nessa terra aqui, você não vem falar que não, que você é mentiroso. De alguma maneira a gente está buscando trazer Deus para ajudar os nossos problemas, e quando a gente tiver com os problemas resolvidos, nós somos tão legal, mas tão legal que nós falamos, Senhor, eu vou te servir de todo o meu coração. Eu tiver tudo, Senhor, cuida do meu filho, se meu filho estiver bom, Senhor, eu vou para a África cuidar das pessoas, porque é isso que está me impedindo de fazer alguma coisa. Resolve o meu problema, Deus, que eu preciso para me poder colocar o meu ministério em ordem. Já cansei de escutar a gente assim, eu queria tanto ajudar, mas quando eu tivesse. Então você faz parte do problema, cara. Nós somos chamados para ser solução dos problemas, não fazer parte do problema. E eu quero te mostrar como que a gente se torna parte do problema. É justamente quando a gente chega diante de Deus assim, com as petições, abrindo nosso coração e mostrando nossos desejos, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, as nossas mazelas, os nossos problemas, e a gente chega diante de Deus com a listinha. Agora, o problema não é a listinha. A oração de ninguém dura muito tempo e é pequena, e você não consegue orar muito tempo, você sabe por quê? É porque a lista é pequena, de todo mundo é pequena. Por mais que você esteja cheio de problema, a lista é pequena. Está faltando provisão na sua casa, você não fica 1 hora orando com Deus. Senhor, é o seguinte, quero orar para o Senhor pedindo papel higiênico, pasta dental. Ô Senhor, lá em casa está sem arroz, feijão, couve. Senhor, o Senhor precisa me atender, ó Deus Todo-Poderoso. Se tiver condição de colocar aí um perfuminho, você sabe, né? Às vezes a gente sai meio fedorento e tal. Coloca aí, o Senhor sabe que eu estou precisando. Você não faz isso. Se você fizesse, você ia ter tempo com Deus, ia ser até legal. Mas fala, Senhor, me ajuda, minha provisão. Tá bom, e vai embora. Você vai orar por um problema da sua família, seu
parente, você não fica 1 hora, fala, Deus, ajuda lá, ele está doente, cura, por favor, nós te pedimos em nome de Jesus. E aí você vai embora. Oh Deus, emprego, saúde, oh Deus, carro novo, pai, não aguento mais, meu pé, minha galinha comeu meu papagaio, Senhor, por favor, me ajuda, eu estou aqui sofrendo. E aí você entrega uma lista para Deus e sai vazado, esperando as respostas. Ou melhor, você não fica esperando as respostas, você fica esperando a resolução. E esse é o grande problema. Nós precisamos aprender a esperar as respostas. E aí eu vou falar uma coisa que há 2000 anos a igreja fala e eu concordo 100%. Toda oração de Deus, todas as nossas orações são respondidas. Todas. Nós é que não esperamos pelas respostas. Nós somos igual a uma criança mimada na véspera do Natal, que faz uma listinha daquilo que quer, vai lá e joga embaixo da porta do pai e sai esperando e vai dormir. E no outro dia ele acorda para ver se rolou e tem alguma coisa já respondida. E às vezes ele até fala, não, vou tirar esse aqui porque... Tem gente que pensa assim, estou pedindo demais, aí acho que vai pesar para ele, né? Vou cortar uns 2 itens aqui. Parar de orar pelo meu problema financeiro. Vou focar, já ouviu isso? Vou focar agora a minha oração nisso. Finanças. Casamento, vou focar no casamento, não vou incomodar Deus com Deus. Essas outras coisas aqui não precisa preocupar não. É essa aqui, ó. Presta atenção nessa, entendeu? Essas eu estou abrindo mão dessas aqui, Senhor, não é possível. Estava pedindo 4 coisas, Senhor. Agora estou pedindo uma. Pô. Era bicicleta, bonequinho, agora eu só quero a bicicleta, papai. As outras eu estou até abrindo mão. Sou um servo bom e fiel. Mas sabe que nesses 5 anos eu aprendi sobre a oração? E quando eu olho para a pessoa do Senhor Jesus, e quando eu olho para o Deus Pai, Criador de todas as coisas e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu entendo que Ele é realmente esse Pai. Que Ele é realmente esse Pai. E nós, infelizmente, ainda somos crianças imaturas e infantis. Porque filho adulto não fica pedindo coisa para o pai. Filho adulto fica perguntando para o pai, como é que eu posso te ajudar, velho? Que tipo de necessidade que eu posso ser usado para te dar uma força, papai? Aonde que o Senhor quer que eu vá, papai? Você podia me ensinar a maneira de fazer, velho? E aí quando nós nos achegamos diante de Deus com as nossas orações, e não tem problema você chegar com todas as suas listas, inclusive com camisa 10 do Galo, que eu tenho orado também, não é só o Leozão não. Deus te recebe de braços abertos. E Ele abre a porta do trono celestial que foi rasgado pelo maior presente que Ele já nos deu, que foi o seu Filho, e deixou as portas abertas porque foi o sangue que virou a fechadura da sala do trono, e a gente entra lá dentro e Ele fala assim, senta aí agora, vamos conversar. Você acha que eu não sei o que você está passando? Você acha que você está me pegando de surpresa? O que você acha que eu não sei da sua vida? Vamos lá. E aí Deus começa a falar assim, filho na maconha? Foi eu que gerei esse rapaz. Você acha que ele é seu ou é meu? Isso aqui já está solucionado. Isso aqui já está tratado. Só você esperar um tempo. Agora, isso aqui vai te fazer ficar mais manso.
Isso aqui vai fazer você ser mais humilde. Sabe aquela soberba que você tinha? Vai te ajudar pra caramba. Mas aqui, relaxa, fiote. Eu te amo. Sou apaixonado com você. Provisão financeira. Quantos anos você tem? 55, Senhor. Lembra em 93? Estava pior do que hoje. Quantos anos? 33. Chegou aqui como? Hã? Quem que te alimentou? Foi a Vale? Foi a IBM? Foi as empresas que você trabalhava? Ah, aliás, aquela até faliu, né? Mas quem pagava seu aluguel? Você acha que era seu cunhado, né? Seu cunhado nem gosta de você, velho. Tive de fazer uma obra no coração do cara lá para te pagar 2 meses de aluguel, você nem imagina. Agora, cuidei o tempo todo. Você acha que eu vou deixar você sem cuidado, cara? Presta atenção. Sou apaixonado com você, fião. Me dá um abraço aqui. Deixa eu olhar, o que mais aqui? Saúde da sua avó? Minha vovó é a razão da minha vida. Eu achei que fosse eu. Achei que fosse eu, mas eu ainda vou alcançar mais um lugar no seu coração, ainda com muito amor e carinho. Você vai ver que a razão da sua vida sou eu, não é a vovó. Você lembra quando você perdeu o seu cachorro lá 20 anos atrás? Nem lembra que ele existe mais, né? Se eu recolher sua vovó, vou trazer ela para pertinho de mim. Daqui a 3 anos você não lembra nem o sobrenome dela. Vai ser curado. Pode ficar sossegado. Você acha que se sua avó morrer, você vai morrer também? Então eu estou cuidando. Não preocupa. Eu estou tratando de tudo isso que eu sei. Eu dou comida para passarinho. Eu dou roupa bonita para os lírios do campo. Olha, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não leu. Você pulou esse versículo lá. Não tem uma folha da árvore que caia, que eu não estou segurando. Agora vamos bater um papo aqui. Senta aí de novo. Sabe o que aqui está rolando? Você fica preocupado. Sua falta de grana deixa você nervoso. Ah, não, tem mais uma coisa para responder para você. Sabe aquele cara ali, do 301, que você falou bravo com ele ontem? Sei, Senhor. Você viu o que ele fez? Parou na minha vaga. Eu vi. Ele estava totalmente errado. E você viu como que ele falou comigo, Senhor? Vi também. Mas deixa eu te falar. Se eu fosse tratar você da mesma maneira que você está tratando ele, eu ia te massacrar. Mas eu nunca te massacrei. Muito pelo contrário. Eu te amei. Eu dei meu espírito para você justamente para quando ele falar bravo com você responder para ele manso. Porque senão você é igual a ele, mas ele ainda não tem o que eu te dei, que é o meu espírito. Então, você está estando certo, mesmo estando certo, mesmo ele tendo feito errado, você não devia ter falado com ele dessa maneira. Então, assim, amanhã cedo você vai lá, bate na porta dele, leva um sneaker para ele, chama ele para ir no legendário, dá um abraço nele. Fala que você estava nervoso, que você ainda não pagou seu aluguel, e reconcilia com ele lá. Mas, Senhor, mas não foi culpa minha. Eu não te perguntei de foi quem culpa, não. Você quer ter a minha presença ou a razão? Você pode escolher. Se você quiser ter razão, você fica com a razão. Mas eu vou ficar aqui te chamando para me te tratar, para te curar, e você vai ficar aí com a sua razão. Quando você abrir mão da sua razão, eu vou te abraçar de novo e te pôr no colo. Vou contar uma história que já contei aqui 157 vezes. Mas eu vou contar de novo, porque tem gente nova. A minha sogra, apesar de sogra, é a melhor mãe que eu já tive. Eu sou apaixonado com ela. Eu amo falar dela aqui, já falei, eu amo contar piada de sogra aqui em cima. Amo. Ela me liga 10 vezes por dia, mas eu amo ela. Eu moro um prédio do lado dela, ela fica o dia inteiro na minha cola, eu amo ela. Eu tive uma briga com ela na minha vida, séria. Eu estava com os meus meninos na casa dela, e meus meninos fazendo uma bagunça, o João era pequenininho, brinquedo com os lados. Ela tinha me convidado para ir lá almoçar. Aí ela, do nada, a lanterninha começou a apitar e ela estourou. Ah, que você traz aqui essas meninadas, que não sei o quê, não dou conta. Parecia uma sogra, entendeu?
Igualzinho a sogra, velho. Sem pôr nem tirar. E começou, e eu segurando. Aí chegou uma hora, eu levantei e falei assim, vamos embora agora, berrando. Peguei os brinquedos, peguei o João pelo cabelo, não lembro se a Sofia existia, na Vitória, saí arrastando, e passei na porta da sala e fiz questão. Pá! E desci. Macho, porque o sogro não estava lá, né, velho? Macho demais. O sogro não estava lá, o gato sai, o rato deita, faz a festa, né? E aí desci no carro e deu o berro na porta. Rebeca, eu estou te esperando lá embaixo, você tem 1 minuto para descer, senão você vai a pé. E pá, desci, fiquei lá embaixo. E eu fiquei lá embaixo, irmão, espumando, né? Aí, gente, quando a gente está espumando, você pensa coisa que até Satanás duvida, né? Hã? A gente podia dar conselho para ele, né? E ali... E eu fui, velho. Volto nessa... Eu nunca mais aqui dessa casa. Vai começar, né? E aí vai te lembrando outras coisas. Que às vezes devia ter feito isso aqui, devia ter feito aquilo. Também é culpa sua. Quem fica de nhenhenhé com essa sogra mesmo? Sogra é pra você largar do lado. Não sei o quê. Aí vai, pá. Aí eu orei. Comecei a respirar fundo. Esperando a Rebeca comecei a tremer. E aí o Espírito Santo comigo falou assim, põe o rabo entre as pernas. Vai lá em cima de novo. Volta, que você bateu aqui a porta. Entra lá dentro. Dá um abraço na sua sogra e pede perdão para ela. Falei, Senhor, não dá para ser um telefonema amanhã, não? Prometo que eu até dou um telefonema, mas não vou fazer isso de jeito nenhum. E fiquei. O Espírito Santo falou comigo novamente. Você vai lá, você vai subir lá em cima, você vai bater na porta, você vai dar um abraço nela, você vai dar um beijo nela, você vai pedir perdão para ela. E o Espírito Santo falou isso comigo umas 3 vezes. E na terceira para a quarta eu falei, Senhor, o Senhor sabe exatamente muito melhor do que eu estava com a razão. E ele falou, eu sei que você estava com a razão, mas quando você um dia se comprometeu a entregar sua vida para mim, a sua razão veio junto. Ou então, está faltando um pedaço. E aí não teve jeito, né, irmão? Eu subi lá em cima, bati a porta com o rabinho entre as pernas, dei um abraço. Eu já fiz isso com esse Zé dentro d'água aqui também, ó. Uma vez. A recíproca foi igual, né? Quando eu liguei para ele para pedir perdão, ele já estava chorando, querendo pedir perdão para mim. Graças a Deus. Esse aqui não é meu sogro, não. Esse aqui, se eu tivesse pegado, eu acho que eu dava conta, que ele é baixinho. É cortar no couro. Irmãos, lembra a última pregação que eu falei assim? Na hora que eu cheguei lá, Jesus, tchanã! E a casa foi inundada do Espírito Santo. E eu abracei ele, nós choramos. E me perdoa também. E meu Deus do céu, o que eu fiz? E não fui eu que fiz, não foi você, não fui eu. Não, eu sei que está com a razão. Não, eu sei que está com a razão. Não, eu estava, mas eu já deixei minha razão. Você que está, não, você que está. Me abraça, é meu filho, você é melhor do que assim. E aí Jesus... Tchanã. Então é assim, aí a gente chega com Deus nessas orações, na nossa petição, e eu já vou encerrar. E aí ele chega e fala assim, eu sei tudo que você está vivendo, cara. Eu sei que você está passando. Problema com o filho, problema com finança, problema no seu casamento, problema lá com o seu vizinho do 501, problema com o do 302, problema do 703, condomínio é assim, né, com todo mundo. Problema do 402. Voltei a morar em prédio agora no Brasil, lá na África só morava em casa. E aí Deus fala assim, agora senta aqui, no meu colo, não é aqui não, agora senta aqui no meu colo. Eu te amo, cara. A Bíblia Sagrada diz que se Ele deu o Filho dele por nós, que dirá das outras coisas? E aí Ele começa a conversar com a gente, Ele fala, você é maravilhoso.
Você sabia que eu te criei e eu fiz cada detalhe seu? Você sabia que eu sonho junto com você? Que eu estou cada dia mais interessado em abrir os caminhos, abrir os espaços para te levar no lugar que eu quero te levar? Eu sei que você está passando isso tudo, mas fica de boa, isso tudo vai passar, isso tudo vai ser resolvido. Não deixa o seu coração ficar amargurado, ficar entristecido, não. Você sabe por quê? Porque senão, diante dessa problemada toda, você começa a fazer parte do problema. Você não é parte do problema não, velho, você é solução. Como que você está se sentindo agora? Eu falo com ele assim na minha oração: Senhor, eu estou sentindo bem melhor. 40 minutos aqui com o Senhor, estou sentindo muito melhor. E a paz que o pastor Gustavo falou mais cedo, que é sede de entendimento, está experimentando? Senhor, eu estou. Não sei porquê, mas eu estou. É porque você está no meu colo. É porque você entregou a sua lista, mas não foi embora. Você ficou esperando eu te responder. Eu quero te responder todas as suas orações. Está melhor? Estou melhor. Está com a paz? Estou com a paz. Está conseguindo amar de verdade de novo? Estou, Senhor. Então, beleza. Agora levanta e vai dormir, que amanhã você tem que acordar cedo. Eu quero que você vai visitar a Paulinha lá, esqueceu? Hã? Você vai ficar aqui, estou sofrendo de novo. Aí você é parte do problema, filho. Tá melhor? Tô. Minha palavra te acalmou? Te acalmou. Seu coração está ardendo de novo? Então levanta, que amanhã você tem que ir lá cuidar dos pobres. Levanta, que amanhã você tem que ir lá resolver o problema do seu irmão que você falou que ia resolver. Aliás, sabe aquela oração que você fez aqui, lá, para Deus abrir uma porta de emprego para o Zé, lá da comunidade? Eu vou esperar um pouquinho, mas deixa eu te falar, amanhã você vai lá e leva uma cesta básica para ele. Tá bom? Você orou por ele, né? Poxa, essa oração eu gostei demais. Vou abrir uma porta de emprego para ele, pode ficar sossegado. Mas amanhã você aproveita e vai lá levar uma oferta para ele. Beleza? Beleza. Vai dormir agora que você amanhã está cheio de coisa para fazer. Meu reino precisa avançar e você tem que parar com esse mimimi aí. Estou cuidando de tudo. Relaxa. Aí eu virei um homem de oração. Agora eu sou um homem de oração. Tem 5 anos que eu estou assim. Agora vou te dar um conselho. Eu só virei um homem de oração porque Deus me ama tanto e ama você tanto. E Ele quer tanto a gente pertinho dEle, que às vezes Ele tem que rebuliçar a sua vida toda e colocar você num caos para você falar assim: e agora? Para onde que eu vou? Já sei, vou para o colo do papai. Então, se você não tem orado, você não tem compromisso com a oração, e Deus te ama tanto, eu te aconselho a vir antes do caldo derramar. Se você vier quando o caldo derramar, Ele vai te receber de braços abertos do mesmo jeito, porque Ele é o único Deus e Senhor que recebe todos aqueles que o rejeitam. Você rejeita Deus a vida inteira, o tempo todo e nada, mas Ele vem. E a oração, ela faz algo sensacional, que é você dizer para Deus, fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor entre e faça uma interferência na minha vida, o que for necessário, o que for preciso, o que o Senhor quiser fazer para entrar dentro da minha vida e interferir a minha vida, eu estou aqui disposto. A oração que Jesus falou: se desse para mim sair disso, beleza, mas não dá, Senhor, então faça a tua vontade. Já que não vai rolar de você passar de mim esse sofrimento, seja feita a tua vontade e usa ele para a glória do Senhor. Faça aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Mas não me deixe sem resposta. Eu quero escutar a sua voz. E Deus vai falar conosco. Para isso, irmão. Senão você vira parte do problema. A igreja está cheia de gente do Espírito Santo estacionada e parada por causa de problemas pessoais. É como se Deus tivesse esquecido da gente. Quando eu estava pensando em desistir da montanha,
Até na terça-feira eu falei com você, né, Flávio? Falei, cara, não sei se eu vou, velho. Falei com a Rebeca, falei, amor, você falou, amor, se chegar aqui em casa hoje nós vamos orar. E eu estava muito aflito, eu estava muito desgastado, eu estava muito desesperançoso, eu estava muito bravo, eu estava muito cansado, eu estava muito aflito. E eu cheguei e orei, e busquei do Senhor, e fui até o trono da graça, do amor de Deus. Eu coloquei as minhas petições todas, Ele não respondeu nenhuma ainda no sentido de realizar, mas Ele me colocou no colo dEle, e Ele foi me enchendo de amor, e Ele foi me enchendo de paz, e Ele foi me enchendo de serenidade, e Ele foi me enchendo de alegria, a paz que excede entendimento. E nós terminamos a oração e eu falei com ela, eu vou. Ela falou assim, vai mesmo, amor, vai mesmo. Nem a oração que eu perguntei para Deus, eu vou ou não vou, às vezes a gente faz isso, Deus falou assim, não vai. Deus falou nada disso comigo, não. Deus me encheu de paz. Vai, que eu estou aqui na retaguarda cuidando, relaxa. Eu preciso de você lá, eu quero te usar lá, eu acho que eu fui usado lá. Eu quero você lá, deixa que eu estou cuidando de tudo que você precisa. Eu quero agora usar você para a expansão do meu reino, e não seja parte do problema, seja solução do problema. E vai em paz para a montanha em nome de Jesus. Não sei se eu te ajudei em alguma coisa. Quero deixar o convite para as quartas-feiras, nós estamos juntos aqui nas nossas reuniões de oração. Pode trazer sua listinha. Não distorce minhas palavras não, tá, pessoal? Não falei que ninguém pode trazer. Traz as listinhas, põe as suas petições. Mas não joga a listinha e vai embora, não. Espera, busca o Espírito Santo, pede Ele, escuta a voz dEle, entra numa relação que Ele vai falar com você, Ele vai te trazer paz, Ele vai te trazer serenidade, Ele vai te encher de amor. Ele deu o Filho dEle por nós, gente. Ele preparou um reino eterno para nós. Por que eu vou ficar preocupado com o meu boleto? Ele cuida de nós. Essa é a minha oração. Senhor, fala comigo e me enche do teu amor. Eu quero só conhecer o Senhor mais. E um camisa 10 pro Galo em nome de Jesus.